No último episódio. Abordámos a temática da inteligência artificial e como esta está a impactar a área da multimédia, com o levantamento de algumas ferramentas e a sua aplicação em diferentes contextos. Discutimos ainda acerca das vantagens e desvantagens, bem como os desafios associados ao fator criatividade, onde refletimos os benefícios da sua utilização para a complementariedade do trabalho. Será o facilitismo o caminho a seguir? Vamos ser realistas, eu não tenho uma opinião completamente formada, isso acho que ninguém tem. Há coisas que nós hoje fazemos e que são possíveis, que eu pensava que eram ficção científica aqui há uns tempos atrás. Nós estamos completamente a ser surpreendidos pela capacidade destes novos sistemas e destas novas ferramentas. Eu sou muito fã da inteligência artificial naquilo que ela permite, efetivamente, em termos de acelerar o processo, simplificar o processo. Quando a inteligência artificial substitui, aí eu já não tenho, efetivamente, uma opinião tão positiva. Eu considero que é uma mais-valia, tenho algumas reticências relativamente quando estamos a aprender. Corremos o risco de, dada a facilidade que essas ferramentas apresentam, por exemplo, na detecção de erros, muitas vezes termos quase como um atalho em que encontramos as soluções muito rapidamente, mas provavelmente não estamos a perceber porque é que essa solução é adequada para o problema e o que é que estava mal antes. E, portanto, tenho algumas questões relativamente às diferentes fases da vida de um programador e da utilização da inteligência artificial nessas diferentes fases. Depende para que fins é que é utilizado. Se, por exemplo, eu utilizar de modo a verificar se uma determinada situação faz sentido, por exemplo, na narrativa, mas não é para construir a minha própria narrativa, é só um cenário. Ou se, por exemplo, para efeitos de composição, que tipo de iluminação é que eu devo utilizar, onde colocar as câmaras para otimizar esses processos. Acho que é sempre bem-vindo ao uso desta tecnologia. Vou ser muito sincero, por exemplo, enquanto estudante, toda a gente usa a inteligência artificial para inúmeras funções, para também tentar poupar tempo, no desenvolvimento de tarefas mais monótonas. Tudo isto é super interessante. No entanto, na questão da educação acaba por haver aqui duas falácias, na minha opinião, que é a questão de direitos de autor. Depois existe também a questão do viés e por último também eu acho que, por exemplo, vai limitar um pouco, porque o caminho do facilitismo acaba por sempre por ir acorrentado a quem procura esse tipo de soluções, ou seja, eu se puder fazer uma coisa em 5 minutos, coisa que me demoraria 5 ou 6 horas, se eu puder fazer em 5 minutos, é fácil. No entanto, um estudante, para adquirir conhecimento, precisa de uma estratégia de teste e falha. Se o algoritmo nos der a resposta, não existe a falha, existe só um completado da tarefa. Seja na edição de vídeo e fotografia, jogos ou programação, o auxílio desta ferramenta pode mudar a identidade de um videógrafo ou fotógrafo, produzir guiões, fornecer recomendações com base na análise de dados de comportamento e preferências dos utilizadores, produzir código ou até mesmo criar ambientes que se adaptam de forma contínua ao decorrer do jogo. Será a inteligência artificial uma força revolucionária? Há 2 formas que pode ser aplicada, mas acho que não vai ser uma grande revolução. Uma delas é ao nível dos processos de desenvolvimento, nomeadamente a concepção, na programação, na composição de todos os assets, etc. E na avaliação, testes automáticos, ou seja, saber se estou a balancear bem o meu jogo ao nível da dificuldade, os mapas, por exemplo, qual é o melhor placement dos power-ups e dos inimigos. Uma das coisas que eu acho que é relevante é o ajustamento da dificuldade dos jogos, e eu acho que aqui a IA tem um papel importante. Eu considero que vai, de alguma forma, revolucionar a forma como as pessoas trabalham e a forma como desenvolvem
alguns produtos digitais baseados em tecnologias web. Vai fazer parte do dia-a-dia, vamos ter sempre uma parte criativa que pode ser facilitada, mas eu penso que o grande desafio do futuro é como é que alguém vai fazer a diferença. E essa diferença vai ser quem tiver a capacidade de fazer algo diferente, inovador, relativamente àquilo que já existe. E se calhar somos nós humanos que vamos ter que inventar o que é que falta fazer e o que é que vem a seguir, e por isso temos que ter a preparação também técnica e o conhecimento da história e do que já foi feito para conseguir inovar para o futuro. A partir do momento em que uma inteligência artificial consegue, sem microfone, como um telemóvel, conseguir fazer uma limpeza do som a um nível tão profundo que parece gravado por uma máquina profissional, nós temos na nossa posse uma ferramenta poderosíssima. Por isso já está essa questão, a questão, por exemplo, da edição de vídeo, de edição de fotos. Por exemplo, uma foto que tenha ruído, já temos inteligência artificial que consegue remover o ruído. Tudo isto, se calhar, acaba por ser um impacto que já existe na multimédia. Já estamos numa fase em que temos de aceitar o que está aí e temos de trabalhar com isso, porque está em todo lado e está a evoluir de uma forma muito rápida. Mas como é que a inteligência artificial pode afetar a experiência do utilizador? A personalização dessa experiência, eu diria que em alguns casos já teve um impacto grande. Penso que todos nós nos lembramos o que era dialogar com um bot há 2 ou 3 anos, e eu diria que era uma experiência terrível, e compará-lo com o que é a experiência de dialogar com os bots, se quisermos assim chamar, que estão presentes nestas novas tecnologias. Enquanto que alguns temem a sua perda de identidade profissional face a esta ferramenta, outros olham para ela como uma oportunidade de redução de trabalho. Estará o futuro profissional desta área em risco de substituição de postos de trabalho? Essa questão do estilo do fotógrafo é algo que pode ser capturado pela própria inteligência artificial. Acho que não vai alterar muito, não é? Porque pessoas que têm uma identidade muito forte e que são esses, no fundo, estabelecem as modas, são muito poucos. O resto vai atrás. Não acho que possa ser substituído. Acho que em vez de termos 3 e 4 profissionais a trabalhar numa empresa, se calhar 2 chegam para fazer o que esses 3 e 4 faziam antigamente. A inteligência artificial está a moldar tanto o nosso presente como o futuro. Enquanto esta promete inovação e eficiência, suscita preocupações como a perda de individualidade, criatividade e facilitismo. É, portanto, essencial encontrar o equilíbrio entre aproveitar os benefícios desta ferramenta e preservar os aspectos que fazem de nós seres humanos.